Bom, nós estamos aqui então nesta manhã, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo teológico. A matéria é Introdução ao Estudo Teológico. O que é que nós vimos até agora? Nós vimos que existem manifestações religiosas na humanidade, não são as mesmas manifestações que a nossa, porque nós somos cristãos de confissão pentecostal. Nós cremos na manifestação dos dons do Espírito Santo em todas as eras, inclusive na nossa, e esta manifestação ela nos traz a evidência dos dons espirituais, também chamados de dons carismáticos. Mas antes de nós passou muita água por baixo dessa ponte. Consequentemente, muita religiosidade já foi produzida ao longo de todos os milênios que a humanidade está por aqui. Desde que nós fomos expulsos do Jardim do Éden até agora, nós temos criado religiões. Nós vimos que essa criação das religiões é por causa do distanciamento que nós estamos de Deus, muito distanciados, e para nos religarmos com Deus, nós inventamos toda a forma de religião possível. E logicamente, se a gente cria a religiosidade, nós entramos em contato com o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é um mundo que ele é pululado por demônios, por anjos, por almas que desencarnam, que vão para o paraíso ou vão para o inferno. Ou seja, não dá para nós falarmos de religiosidade sem nós tocarmos o extremo que é a espiritualidade, o mundo espiritual. Por isso que existe o animismo, o fetichismo, o totemismo, e todas essas práticas religiosas, elas nos levam para o politeísmo, que é a crença de que existem muitas divindades, muitos deuses, uma centena deles, milhares desses deuses. Só na Índia são contados mais de 3 milhões de deuses, e não na mesma categoria que nós temos aqui no cristianismo. Nós cremos apenas em um Deus. Lá no islamismo, eles também creem em um Deus. E no judaísmo, creem em um Deus também. Mas as outras religiões, como essas que eu falei para vocês, a religião animista, a religião fetichista, a religião totemista, essas manifestações religiosas acreditam na pluralidade de deuses. Para cada esfera da natureza, do cosmos e do universo, para cada esfera existe uma divindade que está atuando ali, que fez alguma criação. Esse é o pensamento que eles têm. Hoje, o que é que nós vamos estudar? Nós vamos estudar as 3 religiões monoteístas do mundo. Existem mais religiões monoteístas do que essas 3 que nós vamos falar aqui hoje? Não existe mais do que 3. E as outras, além desta religião, dessas 3 que nós vamos falar aqui, as outras são politeístas, ou são dualistas, e aí eu vou estar explicando para vocês cada uma delas e a diferença. A primeira religião monoteísta do mundo, nós podemos dizer que foi o judaísmo. O judaísmo, ele nasce lá junto com Ezequiel no cativeiro babilônico. É ali que nasce o judaísmo. Por que é considerado lá no cativeiro babilônico o nascimento do judaísmo? Porque foi ali que aconteceu a organização. Vocês vão observar aqui, por essa linha que eu vou fazer, aqui ó, linha do tempo. Esta linha do tempo, ela vai ser marcada assim. Nós vamos ter aqui Abraão. Antes de Abraão, nós temos Noé. Antes de Noé, nós temos Sete. Depois de Abraão, nós vamos ter Moisés. Depois nós vamos ter Ezequiel. E vamos ter Esdras. Observem bem. Aqui eu vou fazer uma marca para vocês verem aqui, ó. Até Moisés, essa marca vermelha,
Até Moisés. Professor, a palavra é Esdras ou é? Que eu não sou bem em português. É Esdras, né? Aí, Esdras. Mas se falar Esdras não está errado também. Não. Aqui vocês veem que a linha vermelha está marcando antes de Moisés e depois de Moisés. Essa marca aqui, ó, que vai de 7 até Moisés, existe uma mistura de crenças entre o monoteísmo e o enoteísmo. Aqui, tá vendo? Monoteísmo, com M, tá vendo aqui, ó? Com M. E para cá tem enoteísmo. Enoteísmo com H. Veja só. Aqui, enoteísmo com H e aqui monoteísmo com M. O monoteísmo ele nasce a partir de Moisés, lá no Monte Sinai. A partir dali, Deus reivindica de que Ele é o único Deus. Nós podemos falar de monoteísmo antes de Moisés? Se a gente falar, a gente vai falar só por causa da nossa fé e da nossa piedade, por causa da nossa revelação. Mas na prática, não podemos falar. O que existe aqui antes de Moisés? Existe enoteísmo. Qual é a diferença entre monoteísmo e enoteísmo? A diferença é que aqui se confessa que só existe um Deus, um só Deus, não há outro Deus. Não existe um Deus para a chuva, um Deus para o sol, um Deus para a terra, um Deus para o cosmos e outro Deus para a água. Não, nós temos um só Deus que criou todas as coisas, que é o Senhor absoluto de todas as coisas, e fora dele não existe Deus. Aqui no enoteísmo é diferente, porque aqui é um Deus, mas aqui significa o maior de todos os deuses. No enoteísmo existe uma fé que é a seguinte: o Deus de Sete é maior do que os outros deuses, o Deus de Noé é maior do que os outros deuses, o Deus de Abraão é maior do que os outros deuses. Ou seja, acredita-se que existem outros deuses, deuses menores, deuses das nações, que nós chamamos de deuses pagãos, são os deuses cananeus, egípcios, babilônios, hititas. Os deuses das nações existem, mas nenhum deles é semelhante ao Deus de Noé, Abraão e Sete. Porque o Deus deles é maior do que todos os deuses. Se eles se confrontarem, aí quem é que vence? Vence o Deus de Noé. Se eles se confrontarem, vence o Deus de Abraão, vence o Deus de Sete. Eles ainda não estão no monoteísmo. E não significa que eles são idólatras. Não, a partir de agora, eles estão servindo a Deus, que nós sabemos que é o único Deus, o Deus verdadeiro, mas eles não servem com a mesma consciência que nós estamos servindo. Tanto é que o nome de Deus aparece é Elohim. Elohim, que é junto com Eloá, ou então junto com El Elyon, que significa o seguinte: Deus Altíssimo, aquele Deus que está acima de tudo. Isso aí que é o Elohim, Eloá ou Elyon, o Deus Altíssimo, aquele que está acima de todos. Abaixo dele existe uma espécie de panteão, deuses menores, que estão em outras esferas da criação. Quando é que vai surgir o monoteísmo? O monoteísmo vai surgir lá no Monte Sinai, no dia que Deus entrega as tábuas da lei para Moisés e diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Pronto, ali nasce o monoteísmo. A partir dali, a revelação, que vocês já aprenderam nas aulas passadas, que é uma revelação progressiva, a partir dali Deus revela, não existem outros deuses. Depois, mais tarde, é que nós vamos saber. Então o que eles são? São demônios, são anjos caídos, são seres que caíram do seu principado, da sua potestade, e estes seres aí, eles são falsos deuses. Eles se passam por Deus, mas não são deuses. Eles são criações de Deus, do único Deus.
Antes de Moisés não existe essa revelação. Não existe. A partir de Moisés tem essa revelação. Moisés ele está aqui mais ou menos por volta de 1500 antes de Cristo, mais ou menos. E Ezequiel ele está aqui por volta do ano 586 antes de Cristo. Aqui você já vai perceber, mais ou menos 1000 anos, está vendo? 1000 anos mais ou menos entre Moisés e Ezequiel, porque aqui em Moisés nasce o monoteísmo. Só que aqui em Ezequiel surge o judaísmo, que é o que nós estamos falando hoje. Por que o judaísmo ele não nasce antes de Ezequiel? Ele só surge em Ezequiel, porque Ezequiel foi para a Babilônia. Foi para a Babilônia junto com Daniel, outros profetas e todos aqueles que tinham sido rebeldes contra Deus. A Bíblia diz por que eles foram levados para o cativeiro babilônico. Eu acho que é o... Deve ser o... Foram levados para o cativeiro babilônico por que razão? Foram levados para o cativeiro babilônico porque, apesar de ter passado 1000 anos aqui, o povo de Israel não se converteu ao monoteísmo. Eles não se converteram. Eram 12 tribos espalhados pelas terras de Israel. Apesar disso, eles não se converteram e eles não creram que existia um único Deus. Eles continuavam adorando Jeová, o Deus de Moisés. Eles diziam que estavam na mesma tradição que Abraão, Isaac e Jacó. Conheciam a história de Noé, de Sete, dos patriarcas, mas eles também adoravam os outros deuses das outras nações. Eles continuavam dentro do politeísmo. Prestem bem atenção. Monoteísmo, a fé em um único Deus. Politeísmo, a crença de que existem vários deuses. Enoteísmo, a crença de que o meu Deus é maior do que todos os outros deuses. A nação de Israel continuou praticando o politeísmo. Adoravam a Jeová e outras divindades, que são os deuses de Canaã. Baal, Ecrom, Baal, Zefon, outros deuses dos filisteus também, deuses egípcios, deuses babilônios. Eles continuaram adorando esses deuses nas terras de Israel. A Bíblia diz, quando você lê o livro de primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas, você vê que o pessoal, eles adoravam Jeová, mas eles iam também para os montes, e lá nos montes eles adoravam os deuses do céu, os carvalhos, sacrificavam a vários ídolos como a Moloque, por exemplo, ou Dagon. Eles estavam contaminados pelo politeísmo e, junto com o politeísmo, a idolatria. Qual é a diferença entre politeísmo e idolatria? Vocês que vão se tornar teólogos um dia têm que saber bem essa diferença. Politeísmo é a fé de que existem vários deuses. E idolatria é a adoração às imagens que representam esses deuses, essas divindades. O politeísmo é a doutrina, é a fé, é a crença, e a idolatria é a prática, é o culto, é a adoração e veneração também a imagens de esculturas. Estão ligados, porque no politeísmo se admite que se façam imagens para representar as divindades. Eles não têm essa dificuldade. Quando você vem para o monoteísmo, aí você vai ler o livro de Êxodo, e no livro de Êxodo Deus proíbe que se façam imagens de esculturas. No monoteísmo não existe permissão para que se façam imagens que representem Deus. No politeísmo não tem essa proibição. Deus disse lá no livro de Êxodo: não farás para ti imagem de escultura do que há no céu, na terra ou embaixo da terra. Não te curvarás a ela, e nem lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito. Perceberam então a diferença? Conseguiu entenderam bem aqui?
Consegui. Antes de Moisés, enoteísmo. Abraão era enoteísta, Noé é enoteísta, Sete enoteísta. Não são politeístas, são enoteístas. Creem no mesmo Deus que Moisés, é o mesmo Deus. Só que aqui, antes de Moisés, Deus não havia revelado que ele era o único Deus. A partir de Moisés, ele revelou que ele era o único Deus. Mas demorou 1000 anos para que o povo entendesse aquilo que Moisés entendeu lá nos 40 dias. Tanto é que assim que Moisés ele subiu para o monte e ele desceu, o pessoal estava adorando lá o boi do Egito. Fizeram lá aquela imagem de escultura e estavam adorando o boi. Portanto, isso continuou na história de Israel. Politeísmo continuou na história de Israel. Até que Deus falou: basta, vou dar uma lição. Já que vocês adoram os deuses, enviou eles para a Babilônia. Chegando na Babilônia, o que não faltava era Deus. Porque lá é o centro da adoração de todas as religiões. Espiritualmente, a Babilônia ela é a mãe de todas as religiões. Ali nasce toda a idolatria, toda a feitiçaria, ocultismo, magia. Espiritualmente é assim e historicamente é assim também. A Babilônia adorava todos os deuses da natureza e do cosmos e do mundo espiritual. Todos os deuses. Não havia religião proibida lá na Babilônia. Quando eles vão para a Babilônia, aí se ajunta Ezequiel, que é um sacerdote, junto com os outros sacerdotes que foram levados para a Babilônia. Eles separam os livros de Moisés, a Torá, junto com o livro dos profetas, porque os profetas como Oséias, Amós, Joel, esses profetas, eles já haviam batido de frente e contra a idolatria. Durante esses 1000 anos foi o que Deus fez. Deus procurou levantar os profetas para alertar o povo de que eles estavam adorando deuses falsos, que eram falsos deuses. Eles não ouviram os profetas, muito pelo contrário, mataram esses profetas, perseguiram esses profetas, maltrataram esses profetas. Consequentemente, a nação foi punida, destruída e levada para o cativeiro babilônico. Ezequiel, junto com os outros sacerdotes, ajuntam os livros de Moisés e dos profetas e dos salmos, ajuntam esses livros e lá na Babilônia eles criam o judaísmo, porque foi a única tribo das 12 que tinha, foi a única tribo que restou. As outras 11 desapareceram. Deus puniu, Deus desintegrou, Deus fez vaporizar pelas nações. A única que Deus preservou foi a tribo de Judá. Preservou a tribo de Judá por 2 razões. Ele diz: primeiro, por amor a meu servo Davi, que foi fiel em toda a minha casa. Deus fez uma promessa para Davi, e para manter a sua promessa a Davi, por amor a Davi, ele preservou a tribo de Judá. E a segunda razão é por causa da profecia messiânica de que o filho de Davi teria um trono eterno. Só que esse filho de Davi não era Salomão, e sim o Messias que havia de nascer. Por essa razão, Deus preservou a tribo de Judá. É onde nasce a palavra judaísmo. Está vendo aqui, ó? Judá. Por isso é chamado de judaísmo. Não é por causa de Moisés. A religião de Moisés nós podemos chamar de mosaísmo. Mosaísmo. Vem o nome dele, ó. Mosaísmo. Esse mosaísmo aqui acabou falindo. Faliu por causa da idolatria. Não foi ser prático. Aí surgiu o judaísmo. Com o judaísmo, qual que é a ênfase que Ezequiel, os sacerdotes e os judeus começaram a bater? Só há um Deus. Nós fomos mandados para cá, para a Babilônia, porque nós fomos infiéis ao único Deus. Nós não aceitamos a sua revelação de que Ele é o único Deus. Por isso estamos na Babilônia. Agora, se a gente quiser adorar os deuses, os ídolos, a gente pode adorar à vontade. Estamos aqui na Babilônia justamente para isso. Mas nós nos arrependemos. Como nos arrependemos, reconhecemos que só há um Deus. O nome desse Deus, Jeová, ou Yahvé, ou Javé, como eu já ensinei para vocês nas aulas anteriores, que existe o nome de Deus, e esse nome é impronunciável, mas nós pronunciamos por Jeová, para simplificar a nossa vida. Não é que o nome dele é Jeová, nós pronunciamos assim, porque nós não sabemos como se pronuncia aquele nome sagrado. Pode ser Yahvé, Javé, Jeová, Yah,
né? Já. Aí